Só Jesus, meu filho. Só Jesus. Deus é lindo, maravilhoso. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha nos aprovar, Senhor Deus, nosso intuito de levar a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus. Que ainda não sabe quem é o Senhor. Não permita que ninguém se perca, mas que o Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar salvando, ó Deus, aqueles que se encontram longe de Ti, Pai. Derrame da Tua graça abundante sobre todos nós, mas sobretudo sobre aqueles que ainda não têm essa experiência de entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quando eu chegar na glória, nunca mais eu voltarei. Acharei alguma alma que no mundo eu ganhei. Porque assim, as coisas do mundo, na minha juventude, as coisas do mundo eu achava que era normal, assim, que era para o ser humano mesmo aproveitar. Por exemplo, as festas do mundo, né? Os bailes. Convivia com pessoas que tinham vícios, né? Cigarro, de bebida. Graças a Deus, o Senhor não me deixou passar por isso, por ter nenhum vício, né? Deus foi tremendo na minha vida. Foi Ele, não por mim, mas por Ele. Porque senão eu nem estaria mais aqui. Mas Ele tinha propósito na minha vida, sabe? E no primeiro culto que eu fui, eu já aceitei Jesus. No primeiro domingo eu fui na igreja, o pastor pediu para mim ler a lição da escola dominical. E eu fui lá na frente ler. Muito tímida, muito ruim para ler, que eu não tive estudo, né? Eu aprendi na Bíblia, eu aprendi a ler, foi com a palavra de Deus. Mas eu li. E a partir daquele dia, eu senti grandemente na minha vida apaixonada pela obra de Deus. Sabia da palavra de Deus, mas eu nunca me comprometi com ela, apenas conhecia. E eu comecei a navegar depois de chegar à minha fase adulta, e quando eu saí de casa, a minha vida continuava normal. E aí eu conheci uma igreja que estava sendo construída. E naquele momento eu digo, eu preciso conhecer Jesus. Eu vou lá nessa igreja lá. E aí eu digo, um dia eu vou lá. Aí um dia eu decidi. Coloquei roupa de crente. Fui até aqui em cima, fechei a gravata, manga comprida fechada aqui. E fui para lá. E naquele dia lá, o salãozinho estava lotado. Lotadinho, pinhado. Não tinha nem lugar. Calor horrível. Não tinha nem janela. Né? É elemento vazado na parede. E aí eu ouvi a mensagem, alguém me deu o lugar lá. Inclusive aquele que me deu o lugar, irmão Geise, já morreu também. Ele me deu o lugar, eu sentei no lugar dele, lá no último banco. E o pastor estava pregando lá. E no finalzinho ele falou assim, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei minha mão. Prontamente, eu quero conhecer Jesus. E aí naquele dia ele me chamou à frente, orou, né? E começou ali meu processo. Isso foi em março, né? De 80. E quando foi em junho, eu fui batizado. 6 de junho me batizei. Nós, antes de conhecermos Jesus, estávamos mortos nas nossas práticas, nos nossos pecados. E pecado aqui não é simplesmente atos pecaminosos, né? Mentir, roubar, adulterar. Não, é um estado que nos separava de Deus, que é a vida. Então, estando nós separados de Deus, que é a vida, nós estávamos mortos. E Paulo ensina isso aos Efésios quando ele diz que vocês estavam mortos quando, né, ele vivificou vocês. Ele vivificou vocês, quer dizer, ele deu nova vida a vocês, porque vocês estavam mortos. Então essa é a situação da gente quando a gente não tem esta vida de Deus. E esta vida de Deus, segundo o apóstolo João, está em Cristo. Né? Então, se você não tiver Cristo, você não tem essa vida. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus.
na verdade, passei muitas lutas, né? E o papai não queria, a mamãe não queria, a família não queria que eu fosse crente, mas Jesus me salvou e me colocou no meio de um povo que até hoje eu vivo com muita alegria, com muita satisfação. Tenho visto Jesus salvar, curar, batizar, fazer coisas maravilhosas. Então isso é gratificante, é muito importante nas nossas vidas, né? Por quê? Porque ele falou, esses sinais seguirão aos que crê em meu nome. Expulsarão demônio, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E esse negócio tem que cumprir na minha vida. E eu fazia parte de um grupo de jovens. Na verdade, era um grupo que era fechado, né? E que esse grupo fazia grandes encontros. Cada mês a gente fazia um encontro. A gente alugava um restaurante completo. Com tudo. Fechava tudo o coisa. Então, cada um tinha que levar sua namorada. Não podia ser solteiro. Tem que ser namorado, né? Todo mês todo mundo contribuía para fazer aquela festa lá. E eu disse aí, quando eu me converti, eu disse, eu não vou participar mais, estou fora. Então eu fui o primeiro que saiu do grupo. Ou vocês me acompanham, ou me deixam. Também era noivo, também, de outra mulher. E eu disse para ela assim, se você não for comigo, acabou tudo. Né? E eu encerrei meu namoro com ela, meu noivado já, fazia 4 meses para casar. Ela não quis ser crente. Ela não quis ser crente. Então eu disse assim, eu vou continuar a seguir Jesus. Bom, o Espírito Santo é aquele que opera essa transformação. Antes de crer em Jesus Cristo, eu não enxergava nada espiritualmente. O mundo espiritual para mim, era uma série de crendices que eu ouvi de um, de outro, né? Pessoas que tinham seus autoconceitos de que é, né, o céu, Então, se você encontrar 10 pessoas aí hoje que não têm experiência cristã, né, com Cristo, ele vai dar o seu parecer, o seu modo de ver, a sua concepção do que é a eternidade. Mas nós não temos esse tipo de vida. Né? O Espírito Santo é que nos revela o que é verdadeiramente a eternidade e a nossa condição diante de Deus. Né? Qual é a nossa condição diante de Deus? Se estamos mortos espiritualmente, como eu falei, antes de Cristo, nós estamos determinados a viver sob a condenação de Deus. Mas se nós temos Jesus Cristo, estamos destinados a viver sob a condição de filhos, né? Então, o tempo foi passando e eu ali estava cega espiritualmente, porque não conhecia, não sabia discernir, né, entre a luz e as trevas. Para mim, era normal eu participar de uma festa, ir num baile, né? E aqui em Rondônia, eu passei a ouvir mais a palavra do Senhor. Através de vizinhas, através dos testemunhos delas, né? E ela sempre falava do amor de Jesus, do que Ele fez por nós, né? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, aqui neste mundo, e Ele sofreu, né? Ele sofreu muito. Ele veio nos trazer reconciliação, né, entre nós e Deus. Ele veio quebrar aquela barreira que nos separava de Deus. E Jesus, ele veio e sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou, né, no 3º dia, e ele vive e reina para todo sempre. A primeira coisa que você toma consciência é que você não é um bom cidadão, não é um bom marido, não é uma boa esposa, não é um bom filho. Você é pecador. Essa é a primeira consciência. Porque você está fora do plano de Deus, fora do propósito de Deus, está fora do nível de Deus, certo? Deus está aqui e você está aqui. Então é a primeira consciência de pecado. De justiça. Por que justiça? Porque Deus é justo em nos condenar, já que Ele nos planejou e nos fez para estarmos juntamente com Ele, mas nós estamos, por decisão nossa e desobediência, longe dele. Então,
Deus é justo em nos condenar. E juízo, o que é o juízo? É o julgamento. Nós seremos julgados, aqueles que não recebem Jesus como Salvador, serão julgados pelas suas atitudes, pelos seus atos. Mas o crente, aquele que, e quando eu falo crente aqui, não é membro de igreja, não é frequentador de igreja, é a pessoa que crê em Jesus Cristo desta maneira que a Bíblia ensina. O crente, ele tem certeza de que ele, ao crer em Jesus Cristo, ele passou da morte, separação de Deus, para a vida, não é? Então ele não entra em condenação, não entra em juízo. Aí eu comecei a falar com Deus, comecei a pedir para Ele, sabe? Eu comecei a abrir o meu coração e falar: Senhor, eu não quero ficar enganada aqui neste mundo, não quero seguir o caminho que não seja o seu, não quero seguir o caminho do mundo, das trevas, mas o caminho da luz, que é Cristo Jesus. E Ele foi me mostrando, foi falando comigo, eu fui ouvindo a palavra, fui lendo a palavra, porque a gente só vai aprender, né, orando, lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo, né? E num culto de domingo à noite, eu ouvindo a mensagem, e aquilo tocou meu coração, aquela mensagem maravilhosa do Senhor tocou meu coração, e teve a oportunidade, né, de chamar a pessoa, de perguntar, né, se aceitava Jesus. Foi ali, eu me arrependi dos meus pecados, né? Ali o Senhor me abriu os olhos. Eu me arrependi e queria ir lá na frente para que todos soubessem que a partir daquele dia eu era uma serva do Senhor, mas eu não consegui levantar do banco. Eu não consegui ir. E não fui, passou a oportunidade. Aí passei aquela semana, nada bem, fiquei triste, né? Me arrependi de não ter ido, mas no domingo seguinte eu fui novamente, à noite, ao culto, e aí eu estava mais decidida. Na hora da oportunidade, né, de aceitar Jesus, o pastor perguntou, eu falei, eu quero, eu vou lá, mas não conseguia sair do banco. Sabe, como o inimigo trabalha, ele não quer que você siga Jesus, siga a luz que é Cristo, né? E aí então, Danilo, de repente, foi como se alguém me pegasse, me puxasse pela mão, sabe? E me puxasse pela mão e me levasse lá na frente. E aí eu fui. Rapaz, você não imagina. Ali, quando eu cheguei ali na frente, já indo, parecia eu estava flutuando, sabe? Parecia que eu já estava no céu, Danilo. Então, naquele dia, o Senhor fez uma transformação maravilhosa na minha vida. A partir daquele dia que eu fui ali na frente, eu estava dizendo que eu não pertencia mais a esse mundo. Eu estava neste mundo, mas eu não era mais daqui. Porque o Senhor, o Deus misericordioso e poderoso, teve misericórdia de mim, né? Me tirou das trevas para a maravilhosa luz dele. Tem um menino que é lá do Világio do Sol 2, e ele faz um culto com todo equipamento, põe para fora, e eu já preguei pela segunda vez lá na feira. E daí ele tinha me convidado, né, para ir pregar, eu fui. E aí então, cantou 2 hinos, leram a palavra, e passaram para mim ministrar a palavra. Aí uma senhora veio e sentou lá no meio do canteiro, em cima do capacete dela. E eu percebi que aquela senhora estava chorando muito. E eu continuei pregando. Na hora de fazer o apelo, eu falei para ela se ela tinha coragem de vir lá onde eu estava para me orar por ela. E ela veio e disse para mim, eu tenho 3 anos de desviado, eu quero ser crente hoje. Então é tão gratificante isso, meu filho, que não tem preço. Às vezes os meus filhos falam assim, mãe, você esqueceu que você está velha? Você já está velhinha. Se meu filho, mas enquanto eu estiver aguentando andar, eu estou indo falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos faz uma nova criatura. Não vou parar então já. Enquanto ele me quiser por aqui, eu digo para ele, eu quero ter saúde, quero ter graça, para montar nessa motinha e ir aonde precisar de eu ir, né?
Se é no Euro, eu vou lá orar por vida. Se é no regional, eu vou. Se é ali nos acidentados, quantas vezes? No Samar também já fui convidada para orar. Então, assim, a gente tem que entregar e aceitar o chamado de Deus, para que Deus venha nos usar na terra, né? Meu pai dizia, isso aí é fogo de palha. Digo, pai, eu creio em Jesus Cristo. Ele disse, não, mas aí ele vai ficar lá um tempo, lá vai sair fora. Se você nasceu de novo, essa nova criatura vai, se é um novo nascimento real, genuíno, ela vai se desenvolver, ela vai crescer. Eu tive uma complicação com droga, eu acho que aquela complicação foi feita por Deus. Porque aquela complicação que eu passei mal, Deus está falando assim, é melhor você abandonar esse caminho, porque esse caminho não vai te dar nada. E eu aí escutei aquela voz, né, antes de ser convertido, e Deus me limpou completamente, eu abandonei completamente a bebida, o cigarro e a droga. Então eu entrei na igreja, eu estava completamente limpo já dessa questão. Senhor, abençoa a nossa vida para que possamos ser olhados por pessoas, ó Deus, e que essas pessoas possam ver Cristo em nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser o espelho, que a Tua pessoa possa ser mostrada em nossos corações, Deus, em nossas atitudes, em tudo aquilo que vamos fazer, Senhor Deus, que queremos a Tua orientação em tudo, ó Deus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais ovos que a neve serei. E depois que eu me converti, aí os problemas... Aí, né, as provações, as dificuldades vieram, mas eu não estava só. O Senhor estava comigo e me sustentando e ajudando, né, me fortalecendo, porque assim as dificuldades vêm para nos fortalecer, para nos fazer ser mais fortes no Senhor, né, para nos encorajar, nos ajudar a fazer aquilo que é bom e reto diante do Senhor. E eu agradeço ao Senhor todos os dias, eu não me canso, sabe, de agradecê-lo pelas misericórdias dele na minha vida, por ele ter me dado a salvação em Cristo Jesus. Gosto muito de pregar. E eu digo uma coisa, não precisa ter microfone também não. Onde tiver que alcance da minha voz, eu vou pregar. E eu tenho uma promessa, que o Senhor diz assim, eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, o que eu estou fazendo? Que é galardão? É pagamento. Que é obra? Serviço na obra. É ir visitar, é ir chorar com os que choram, que é muito fácil se alegrar com os que se alegra. Mas e aí, onde fica a parte de chorar com os que choram? Pois eu já gosto mais de chorar com os que choram, que saio consolada, saio renovada, saio com vontade de fazer mais. Quando Deus me criou, Ele não me criou para o pecado, não me criou para a sensualidade, não me criou para nada contrário à vontade dEle. Ele me criou para viver uma vida que glorifique a Ele. Porque nesta vida que glorifica a Deus é que a pessoa acha verdadeira felicidade. Então Deus tem sido bondoso em nos trazer para um novo relacionamento. E nesse relacionamento agora é o senhorio de Cristo que vale. Então eu mudei de senhorio, deixei de ser escravo de Satanás, passei a ser servo de Jesus Cristo. E o legal de tudo isso é que Jesus trata os servos como amigos, né? Então Jesus me trata hoje como verdadeiramente eu sou filho de Deus, amigo dele. Sabe, se for olhar para o mundo, eu condeno o mundo, mas eu tenho que olhar através dos olhos de Cristo. Cristo salvou a minha vida, me deu vida eterna, então eu tenho que olhar com os olhos de Cristo para o mundo, porque senão o mundo não vai conhecer o que eu tenho conhecido. E aí eu comecei a também querer que a minha família aceitasse Jesus, andasse no caminho do Senhor, que eles também
fosse junto comigo, eu queria ver a minha família toda servindo ao Senhor, sabe? E foi estendido além, que eu queria que todos que ainda estavam nos enganos deste mundo também fizesse essa decisão, sabe? De entregar sua vida a Jesus Cristo e de seguir honrando, de seguir obedecendo ao Senhor, não por nós, porque nós não conseguimos nada. Sem Jesus a gente não consegue, tá? Mas é preciso que a gente peça, a gente abra o nosso coração e peça para Deus, Senhor, me proteja, porque eu não consigo de mim mesmo, mas eu preciso do Senhor em todo o tempo na minha vida, e eu passei a orar. Eu passei a orar pelas pessoas, pela igreja, passei a estar sempre em comunhão com a igreja e a me envolver também, né, na obra do Senhor. E para mim, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O que é importante para mim? Salvação. Ver as vidas vindo aos pés do Senhor. Porque, Danilo, se Jesus curar um paralítico e ele deixar a sua cadeira de roda ou a sua muleta, quem vai glorificar? A igreja. Mas se um pecador aceitar Jesus, tem festa no céu, filho. Promove uma festa no céu. Então o que eu acho mais maravilhoso é poder ganhar uma alma para Jesus. Uma vida dedicada a Deus é uma vida que não perde de vista que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que está relacionado comigo, deve glorificar a Deus. E glorificar a Deus aqui é, primeiro, andar em obediência a Ele. Segundo, amar a mim mesmo do modo como Ele me ama. Terceiro, amar o meu semelhante e servir ao meu semelhante, colocar o meu ombro embaixo da carga do meu semelhante, estender a minha mão para o semelhante. Isso é aquilo que Deus deseja de cada um de nós, e servir a Ele é isso, né? E o apóstolo Paulo fala uma coisa que é muito interessante. A palavra de Cristo habite em vocês ricamente, com toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. É como se Jesus estivesse fazendo, dando por Ele, por Jesus, graças a Deus Pai. Suspeita não se alcança, doce amor, doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. Assim como eu era cega e hoje eu vejo, eu queria que todas as pessoas, é o meu desejo, imagina o desejo de Deus, né? Deus deseja que todos sejam salvos, Ele que não quer que ninguém se perca, né? E por isso ele deixou a sua palavra para que todos pudessem meditar nela, ler, estudar e conhecê-lo. Para a gente conhecer Jesus, a gente precisa de ler, de estudar a palavra, de estar ouvindo, de estar orando, né? Sempre para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nosso entendimento, né? Iluminar a nossa vida. O que é que convence o pecador? É a palavra. É a palavra. Porque é 3, né? Que testifica, né? O Pai, o Filho e a palavra. Que é a palavra? Quando João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que é verbo? Palavra. Se fez carne e habitou entre nós. Então, o que nós precisamos realmente é de falar da palavra. Eu me converti com 21 para 22 anos. Eu fui convertido, né? 21 para 22 anos. Eu estava do 3º para o 4º ano de medicina. Então, logo em seguida, eles já começou um treinamento.
Eu não acho nem que foi planejado, mas foi um treinamento que eu recebi, e começando a estudar a Bíblia. Quando você começa a estudar a Bíblia, os dons do Espírito Santo se afloram em você. Crente que tem dom espiritual, ele está trabalhando muito para o Senhor. Quando eu fui para lá para o lugar, comecei a evangelizar, os caras começaram a me perseguir lá. Vocês vão mudar para aquele lugar lá? Eu digo, vamos, sim, com certeza, vamos trazer a igreja para cá. Eu acho que não é bom não, porque a igreja saiu por causa disso. A perseguição era grande lá. Eu digo, olha, Deus mandou vir para cá. Não vamos fazer isso. E aí, eu comecei a evangelizar. Eu sentava no meio do meio-fio meu, evangelizava, trazia folheto, falava, testemunhava do que Deus tinha feito na minha vida. É só isso que tinha. Não tem mais do que isso. Foi quando eu evangelizei um assaltante de mão armada, que fazia parte do grupo lá. Eu falei para ele assim, mas pastor, tá bom, se eu aceitar Jesus, e aí, como é que eu vou alimentar minhas 3 crianças? Como é que eu vou fazer? Me explica como é que eu vou fazer? E digo, Deus vai te dar. Mas como é que Deus vai dar? Se eu não fizer isso, eu não tenho dinheiro. Se eu assaltar, eu não vou ter dinheiro. Digo, Senhor Jesus, mostra para esse cara, revela para ele. Digo, eu te prometo que Deus vai fazer isso com você. Se você aceitar ele como salvador da sua vida, eu garanto que ele vai suprir a tua vida. Pastor, você pode confiar em você? Digo, não confie em mim, confie no Senhor, porque eu não tenho nada. Mas ele vai fazer por você. Tá bom, eu vou aceitar Jesus. Aí foi para a igreja, aceitou, batizei aquele homem lá. Hoje é pastor no município. É pastor até hoje lá. Tá lá, pregando o evangelho. Jesus, ele diz, se crê, tudo é possível que crê. Então, se a gente orar, pedir, buscar, Deus muda a história. Deus muda situações. Deus muda qualquer coisa. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de cumprimentar as pessoas, de saber se ela está bem, né? Se tem algum problema, alguma coisa. Eu gosto de tentar ajudar da forma que o Senhor me manda ajudar. Tem famílias que têm crianças, várias crianças. Aí eu gosto de reunir aquelas crianças, ensinar o versículo bíblico, né? Na próxima vez que a gente vai lá, aí a gente pergunta se ainda sabe o versículo, né? Então, tem sido maravilhoso. Deus tem sido bom. Deus tem sido bondoso para conosco, com esse ministério, com a igreja. Agora, a minha alegria é servir na igreja. Uma alegria que eu tenho. Eu não acho que eu tenho esforçado para servir, entendeu? As pessoas falam, ainda quarta-feira eu ouvi isso. Ah, você está cansado, e você já está cansado, você já está velho, né? E vamos deixar para outros trabalharem. Eu posso estar com idade avançada, né? Mas eu não estou nem cansado e nem velho. Eu estou limitado por causa do meu joelho. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A gente entrega a vida da gente para Deus, Ele usa conforme Ele quer, né? Então, é assim. E muitos outros exemplos, que, né, tantas coisas têm acontecido na minha vida. E esses tempos eu estava lembrando, né, conversando com ela, um carro, né, eu levei uma peça de um caminhão lá no mato, a estrada tinha final, e eu voltando dali, o carro pegou fogo, eu estava sozinho. Aí quem eu levei lá, né, e as peças e a pessoa para consertar o caminhão dele e vim, ficaram lá no mato. E eu voltando, andei pouco, um quilômetro, pouco mais, e a rural pegou fogo.
E eu saí para fora, levantei o capô dela e não tinha material nenhum ali para mim usar para apagar o fogo. E eu virei as costas para o fogo, ajoelhei, pedi a Deus o socorro. E antes de eu levantar, uma caminhonete encostou do lado. Veio da onde não tinha estrada. A estrada ia ali, tinha uma cerca, que era uma fazenda, e o fazendeiro não deixou a estrada continuar, que ia cortar outras fazendas ali, né? E ele impediu. E eu tinha ido até o final da estrada e voltei, não tinha essa caminhonete lá. Desceram, era 3 pessoas, o motorista não desceu, desceu um de cima e outro que estava embaixo junto com o motorista, abafou o fogo e simplesmente recolheu, ele estava com um saco de estopa, que ele abafou o fogo e só catou aquilo ali, subiu no carro e foi embora. E se fosse uma coisa assim, normal, a pessoa tinha falado que era para mim ver se o carro pegava, porque ele estava com pressa e ia embora. Mas não, subiu no carro e eu falei, puxa vida, e se o carro não pegar? Mas corri lá, entrei lá, bati na partida, funcionou. Aí eu vim e limpei ali o cisco que eu tinha jogado tentando apagar. Aí eu limpei ali e saí correndo atrás dessa caminhonete para mim saber de onde era, pelo menos agradecer as pessoas. Rapaz, eu andei mais ou menos uns 8 quilômetros do lado do mato até sair na BR. E a caminhonete sumiu. Em 2 poças d'água eu vi o rastro dela. E depois de 2 poças d'água, não vi mais o rastro. Parava nas porteiras das chácaras que tinha, sítio, nem olhava. Não, aqui não entrou carro nenhum. Ó Deus, a tua palavra em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear contigo. Jesus está querendo fazer uma festa no teu coração e mudar sentimento de ódio, de tristeza, de falta de paz, falta de esperança. Mas eu oro por ti agora, Espírito Santo. As pessoas que vão ouvir esta palavra, essa conversa que nós tivemos aqui, eu apresento aqueles que nunca vieram te conhecer. Você imagina, você ganhou um prêmio maravilhoso e você pode ajudar alguém, você só guarda o valor que você recebeu, sem compartilhar com ninguém. Como é que você se sente? Então, essa é a questão. Nós recebemos o maior tesouro de Deus. E não poder compartilhar, só ver o pessoal morrer de fome, de sede e de alma perdida e você não fazer nada, então você não está entendendo o que Deus deu para você. Você recebeu tudo e você não consegue dar nada para ninguém, então você não se converteu. Não tem como. Não tem como. Porque nós somos pressionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos incomoda, nos toca. Nós precisamos ser tocados por Ele, para poder avançar nesse mundo. O mundo está em trevas e nós conhecemos a luz. E como sair? É pela fé, só pela fé. Você assim, pode até dizer, mas Senhor, eu não sei nada. Bem, mas o seu testemunho é verdadeiro. As suas palavras são verdadeiras. Então tudo que você testemunhar, o que Deus fez na sua vida, vai valer na vida do outro. Se você não falar disso, eu vejo pessoas assim, pastor, eu não sei falar nada da Bíblia. Só conte a sua história, o que Deus fez com você e você vai ver o resultado acontecer na vida do outro. É só isso. A gente fala, né, fala da palavra do Senhor, mas o Espírito Santo é que convence a pessoa, né, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que convence, mas a nossa parte é falar de Jesus, falar que Ele é o nosso Salvador, que Ele deu a vida dele por nós. Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo, não. A gente foi chamado para ser santo todos os dias. E santo, como eu acabei de dizer, separado exclusivamente para a glória de Deus. Eu amo conversar desse assunto, eu amo falar
dessa coisa maravilhosa que transformou minha vida, que mudou minha história e me tirou a timidez que eu tinha vergonha até de cumprimentar uma pessoa. Que hoje não disse que eu era tão tímida. E quantas vezes saí chorando se tivesse 2, 3 pessoas, talvez até minhas colegas, conversando e rindo. E olhasse para mim, eu já saía chorando, pensando que estava rindo de mim. Era timidez para mais de metro. E eu falei, o que tu fez comigo, hein, Jesus? Porque hoje, quanto maior a multidão, melhor, né? Quanto maior a multidão, fui pregar no Acre e falava, Jesus, querido, aonde que eu vim parar? Aonde que eu vim parar? Muita gente mesmo. Mas, depois que eu peguei aquele microfone, esqueci que eu sou Maria. E quem vai falar é ele. Foi experiência realmente, eu não posso negar que Deus esteve comigo. Me abençoou muito. Eu não tenho nada a reclamar de Deus. Eu vivi tudo que tinha que viver. Eu disse para Deus, ontem eu falei assim, eu estou pronto para me levar, não estou nem aí. Eu já vivi o que tinha que viver. Eu tenho uma família maravilhosa, mesmo os filhos que eu criei são bênção mesmo. Nenhum se perdeu. Então eu só louvo a Deus por isso. Já teve um dia que eu cheguei, tinha uma médica, que eu não sei o nome dela, não sei quem é. Falou para as meninas, sai da frente, deixa a pastora passar. Ó, fui tratar de pastora. Deixa a pastora passar, porque o que ela faz eu não faço. Aí falou para elas, ela vai orar em cada cama, porque até eu quero a oração dessa senhorinha do coque, porque essas mulheres têm intimidade com Deus. Falei, vala-me Deus. Ô meu filho, nunca tinha ficado 10 minutos lá dentro, fiquei 1h e 18 dentro da UTI. Orei por todo mundo ali dentro mesmo. E tem muitas outras coisas que Deus tem me livrado. Tem muita coisa para agradecer a Deus. E foi hoje, hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, né, que eu tenho muitas alegrias para olhar e reconhecer o que Deus fez. Porque é muita coisa. Deus já me livrou de acidente, Ixi. O Espírito Santo age em nossas vidas, ele nos move, nos leva a fazer o que ele quer. Nós não podemos fazer o que a gente quer, mas o que Deus quer. Então, o que a gente faz? Coloca a nossa vida nas mãos dele. Senhor, sem ti eu não sou nada e não sei fazer nada. Me ajude, me oriente, né? Porque é isso, é Deus, não é nós, não é sobre nós, mas dele. Tudo é para ele, por ele e para ele, né? A nossa vida tem que ser assim, nas mãos do Senhor, realmente nas mãos dele. Se ele não pôs sua face ver, na sua graça vou viver. Em cada trance, sem falhar, sempre de nele confiar. Conversando, eu falei para ele assim, mas eu estou com vontade de comer um peixe. Ele falou, nem fala, menina, eu estou sem dinheiro. Eu falei, não, tem carne, tem frango na geladeira, tem carne. Ele falou, não tem dinheiro hoje não. Eu falei, tá bom, na hora que você tiver, você compra. Tô falando que eu estou com vontade de comer peixe. Ele foi lá fazer um café, eu fiquei lá na cama. Passou um pouquinho, ele voltou lá e falou assim pra mim, tem uma sacola na porteira. Falei, vai lá, menino, vai que é meu peixe. Ali tinha um tabaquinho, 3 quilos pendurados na minha porteira. Até hoje eu não sei quem deixou. Quer mais? Quer mais? Esse Deus é lindo, meu filho. Deus faz coisa comigo que eu não sei explicar. Agora, eu tenho erros? Não tenho dúvida que tenho erros. Falhas? Eu tenho falhas. Eu cometo falhas ainda. Eu não sou perfeito. Eu estou em aperfeiçoamento ainda. Agora, eu tenho certeza que quando Jesus voltar, eu serei transformado, tirará toda a corruptividade que está na minha vida, eu serei incorruptível, serei transformado. Então a minha alegria é essa, eu sei que um dia eu serei consertado totalmente. Então essa é a minha alegria, é saber que o dia está chegando, que o dia se aproxima. Nossa esperança está especialmente, ela está totalmente em Cristo, mas especialmente na segunda vinda do Senhor Jesus. Sem essa segunda vinda, nada do que nós cremos tem valor, certo?
Se Jesus não vier na segunda vez aqui, se ele não estiver aqui na sua segunda vinda, nós estaremos perdidos. Passamos 2000 anos de história e o período anterior que os judeus passaram crendo no nada, crendo no zero, crendo naquilo que não existe. Segunda vinda é realmente a esperança, não só nossa, como de todo mundo. O mundo vai ser transformado, mudado. Que se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso, entregue a sua vida para Jesus, tá? Não perca mais tempo. O Senhor é tudo por nós. Ele deseja a nossa felicidade. A verdadeira felicidade só vamos encontrar em Jesus Cristo. Não perca mais tempo, volte para Deus. Reconcilie-se com Ele, ou aceite Ele como seu Senhor e Salvador e leve uma vida de obediência, porque as misericórdias do Senhor são grandes na nossa vida. Ele perdoa todos os nossos pecados e Ele nos lava, né? Ele nos lavou com seu sangue precioso. E Ele deseja que nós sejamos seus filhos obedientes. Devemos andar na luz e não nas trevas. Abandone o mundo. Volte para a luz que é Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador. E Ele mesmo diz, arrependei-vos. Porque sem arrependimento, ninguém vai ver o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não é a placa da tua igreja, não. É a santificação. É uma vida nova na presença do Senhor. E quem aceita Jesus não é mais criatura, é filho. E sendo filho, o filho quer obedecer o pai. Querendo ou não, é lei. Ele tem que obedecer o pai. E obedecendo o pai, ele vai ser igual ao pai. E Pedro disse ser de santo, que quem vos chamou é santo. Então a gente vai se esforçando. Aí as pessoas falam, mas fulano tem defeito, fulano tem defeito. Quem não tem defeito? Todos nós temos os nossos. Porém, cada crente sabe dobrar o seu joelho e dizer para Jesus, me perdoe pelo que eu errei nesse dia. Mas agora eu vou dormir, Jesus, mas amanhã tem mais. Continue me guardando. E vou dormir tranquila. Então, o que nós precisamos, e é dever do ser humano, reconhecer. E Paulo escreve aos Romanos, me foge a memória, capítulo 10, que ele diz assim, com o coração crê que Jesus Cristo é o Salvador, e com a boca confessa. Tem que crer e tem que confessar. E Ele é o Senhor. Depois da segunda vinda, a igreja jamais se separará do Senhor Jesus. Como é que está o coração para quando chegar? O que você vai falar com Jesus quando chegar? Rapaz, difícil de dizer alguma coisa. Prostrar, né? Na frente dele. Estava pensando nisso hoje de manhã. Você com o rosto no pó, ainda é muita coisa para... Ainda está num lugar muito alto para Deus. Tem que ficar abaixo do pó. É humilhação total. Não humilhação no sentido depreciativo da palavra, mas de reconhecimento da grandeza dele, né? Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Te agradecer pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, ó Deus, que se renova a cada dia em nossas vidas. Obrigado pelo dia de paz. Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos agora, Pai. Coloca em tuas mãos, Senhor, cada vida, Deus, que ainda está distante de ti, que ainda está vivendo nos enganos deste mundo, meu Pai. Todos os outros valores que nós possamos cultivar neste mundo, buscar neste mundo, são passageiros, são temporários, não vão nos acompanhar para a eternidade. Mas aquilo que nós temos em Jesus, aquilo que nós podemos ter nele pela sua vida dada a nós, esse é o único bem que vai nos acompanhar por toda a eternidade. Assim como eu vivi, Senhor, enganada pelo mundo,
mas o Senhor teve misericórdia de mim e o Senhor me resgatou, me tirou das trevas para a tua maravilhosa luz, Pai. Quero te pedir, Senhor, pelos que estão desanimados, pelos que estão vivendo nos enganos, que o Senhor os resgate, que o Senhor os traga, que o Senhor toque o coração de cada um, Senhor. A pessoa que precisa de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador é todo aquele que é pecador. E todo pecador precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte espiritual e física. Então, uma pessoa que não conhece Jesus como Salvador, ela já está morta espiritualmente e vai morrer fisicamente e estará separada de Deus eternamente. Mas aquele que conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele já está espiritualmente vivo e por causa disso, mesmo morrendo, ele vai ressuscitar e a graça do Senhor vai acompanhá-lo perpetuamente por toda a eternidade. Também te apresento os pródigos que pararam, que estão como ovelha desgarrada do teu aprisco, mas o Senhor quer encontrá-la e trazê-los de volta. Pai, fala, meu Deus, com qualquer um que estiver ouvindo ou que for ouvir e que ainda não se rendeu aos teus pés, seja tocado e alcançado pelo teu grande amor. Deus tem um amor misericordioso. Que eu falo sempre que misericórdia é formada por duas palavras. Misericórdia. Miser, que vem da palavra miserável, e córdia, coração. Deus tem um coração voltado para o miserável, que sou eu, que é você. Aleluia! Enquanto eu não tiver essa misericórdia na minha vida, então eu não tenho Jesus. Eu tenho que ter voltado, eu tenho que olhar para o miserável e olhar para ele, mas com um coração cheio de misericórdia para ele. Porque é um coração que olha para o miserável, um coração cheio de amor pelo miserável. Dá ânimo, Senhor Jesus, faz cada um reagir e abrir o coração para ti, Espírito Santo, toca cada coração, Jesus. Visita, meu Pai, onde estiverem, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, Pai, que o teu Espírito Santo esteja visitando, esteja salvando vidas, Pai, resgatando vidas, tirando vidas do inferno para ti, Senhor Jesus. Que Deus possa te iluminar para que você compreenda essa verdade e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu acho que é essa a mensagem. Não tem outra mensagem. Nós podemos inventar muitas palavras, mas só tem um caminho, a verdade e a vida. É só Ele, é Jesus. Quando as pessoas dizem, mas fulano tem uma vida tão boa, uma pessoa tão honesta. Se ele não tiver Jesus, ele está vivendo na energia dele, na vida dele, na sua própria dimensão e dinâmica. Não está vivendo na dimensão e dinâmica do Espírito Santo, que é aquele que nos concede a vida de Cristo. A vida de Cristo é implantada a nós que jeito? Pela presença e pessoa do Espírito Santo em nós. E quero que Deus agora, nesse momento, penetre a sua mente e o seu coração para que você conheça a verdade de maneira verdadeira. Não de palavras de homens, mas na palavra de Deus. É aqui que nós encontramos toda a verdade. Esse é o grande manual para a vida. Se você entender isso, com certeza você também herdará o reino de Deus. Porque somente crendo nele e esperando nele, você terá salvação. Eu espero que você possa realmente conhecer a verdade. Deus, que eles possam sentir o desejo de chegar mais a teus pés, ó Deus, chegar, assim como diz o hino, Senhor Deus, para que nós possamos trazê-los para o pé da cruz e que eles possam conhecer o Senhor de perto e possa surtir muitos efeitos, Senhor Deus, que o nosso trabalho não seja em vão, mas que
possa abrir a mente de muitas pessoas, através das oportunidades, ó Deus, de conhecer o Senhor mais de perto, ó Deus. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É a nossa oração, é o nosso pedido a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Te oramos e agradecemos em nome de Jesus, hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém. Acharei alguma estrela na coroa lá com Deus, ou irei com as mãos vazias encontrar o Rei dos Reis. Muita gente que no mundo vivem sem a salvação, dai-me força em ir buscá-la e dizer que há perdão.